Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas do Senhor, lá em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, apenas um versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração neste momento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, ó Deus, alimenta a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, tira, Deus, tudo aquilo que não é do Senhor. Tira, ó Pai, acalma o coração neste momento, que possamos, ó Deus, focar na palavra do Senhor, que possamos, ó Deus, buscar o Senhor neste momento, não se preocupar com o amanhã, mas sim, ó Deus, prestar atenção no que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sair daqui, não do jeito que entramos, mas sim transformados pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Fique conosco, invocamos o Teu nome neste momento. Assim nós oramos, Senhor, com o coração grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Daniel foi um homem temente ao Senhor. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Daniel não dobrou os joelhos diante do rei. Daniel ficou firme com o Deus vivo, o Deus que nós acreditamos, que nós buscamos, que nós adoramos. O mesmo Deus da antiguidade é o mesmo Deus de hoje. Esse é o Deus que Daniel não dobrou o joelho para homem nenhum nesta terra. Daniel foi jogado na cova dos leões pelo rei Dário, que nomeou 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o reino. Ali teve muitas coisas, eu acredito, inveja, porque Daniel era justo, Daniel era temente ao Senhor, não fazia nada de errado, acreditava, mesmo não vendo. Ele viu o rei, conhecia o rei, mas ele não dobrou o joelho. Ele serviu o Deus vivo, o Deus do passado, o mesmo Deus hoje do presente. Daniel foi um homem fiel ao Senhor. Daniel, apesar do medo, da ameaça, Daniel não se desesperou, mas confiou no Senhor. E Daniel, ele viu neste versículo, ele ficou aquietado, Daniel ficou quieto, porque ele confiou, ele esperou no Senhor. Ele, em momento algum, perdeu a fé dele. Ele não perdeu a fé, Daniel. E foi jogado às covas dos leões. E o rei Dário, naquela turbulência, naquela inquietação, às vezes em jejum à noite, preocupado, passa a noite em claro. E aí ele chega na manhã seguinte, aquele rei cheio de angústia, foi até a cova dos leões e chamou Daniel. E para sua surpresa, Daniel respondeu. E Daniel fala: Rei, a oração que eu sempre fiz 3 vezes ao dia, Deus me respondeu esta noite. Deus fechou a boca dos leões. Esse é o Daniel, um homem temente ao Senhor. E ele se aquietou e buscou confiantemente no Senhor. Não esperou e não confiou em homens, mas sim confiou em Deus. Porque Deus é o único que nós podemos confiar, o nosso amigo, que podemos descansar. E Daniel descansou no Senhor. Mesmo aquele povo querendo ver Daniel morto, jogado nas covas dos leões,
ele não deixou de orar, porque o rei tinha feito um decreto que ninguém dobraria o joelho, ninguém orasse, a não ser o rei homem. E ele não, ele orou a Deus, ele confiou no Senhor, ele se aquietou e entregou tudo nas mãos do Senhor. Ou seja, ele se aquietou e soube que Deus estava com ele. Mas continuando, o Salmo 46 é um cântico de confiança em Deus, especialmente em tempos de crise. E ele foi provavelmente escrito por um levita, possivelmente filho de Corá, em um período de guerra ou grande tribulação, transmitindo a mensagem de que Deus é um refúgio seguro e fortaleza em nossas vidas e para o seu povo de antigamente. Mas aí você não vê nenhum tipo de reclamação nesses salmos. Se você pegar, você olha os Salmos 46, do versículo 1 e vem até o 9, aí pula o 10 e volta para o 11. Esses versículos são de adoração ao Senhor. Mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de tribulação, eles estão adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eles creem em Deus, eles creem que Deus vai guardar a vida deles. E o 10 diz assim, Deus falando, aqui é a criatura falando com Deus, e o Criador fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Mesmo em tribulações, quantas vezes nós passamos por problemas, por dificuldades familiares, doenças, ou o que seja, na escola, na faculdade, qualquer lugar. Quantas vezes nós passamos tribulação, e esse povo aqui naquela época louvava o Senhor, adorava o Senhor, mesmo com dificuldade. E eu te pergunto, nós temos uma vida de adoração ao Senhor? Nós adoramos a Deus constantemente? Na nossa lição que nós estamos estudando na classe, você acorda, você dá bom dia ao Espírito Santo? Você pede para o Espírito Santo te acompanhar? Ou você levanta na correria do dia e sai e esquece de agradecer a Deus pela noite de descanso? Porque Deus guarda e sustenta, também alimenta os que dormem, os seus. Você tem pedido a Deus para te guardar onde você estiver? Esse povo, mesmo em tribulação, adorava o Senhor, não tinha medo e buscava o Senhor constantemente. Ou seja, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eles ficaram quietos, confiantes no Senhor, não tinham medo. E hoje, a nossa geração, será que nós temos buscado o Senhor? Ou ficamos a maior parte do dia com o telefone na mão, rolando para cima e vendo bobagens, ou que seja outra coisa? Como que Deus vai falar com você? Deus fala através da oração. Mas aqui, este povo está falando, mas aqui Deus está falando para o seu povo. Mas há uma grande probabilidade de você ter vindo hoje neste culto. Às vezes, ou eu não sei, mas você às vezes tem passado por alguma dificuldade, por algum problema na sua vida. Às vezes você saiu de casa com um barril dentro de você de pólvora pronto para explodir e não sabe o que fazer, não sabe como resolver a situação. Mas Deus fala para você nesta noite: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Acalma seu coração, acalma sua alma e espera no Senhor. Espere confiante. Esse povo esperou confiantemente no Senhor.
Deus diz para você, às vezes você está carregando uma carga pesada dentro de você. Você não está aguentando um fardo pesado. E Deus fala para você, meu irmão, neste versículo: essa carga não é sua. Deixa que eu carregue a tua carga. Esse problema não é de você resolver. Às vezes nós queremos resolver problemas que não é nosso, e sim do Senhor. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Somos pó andando em cima de terra. Sem Deus não somos nada, meus irmãos. E Deus fala para você: aquietai o seu coração, porque eu sou Deus. Eu estou contigo. Quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce, o Espírito Santo está com nós. O Espírito Santo é Deus. É a Trindade, 3 em 1. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está desde o início da criação do mundo. Espere no Senhor. E meus irmãos, e eu separei 3 pontos para nós aprendermos aqui nesta noite, com esse versículo tão maravilhoso, que diz assim o primeiro ponto: o silêncio também é lugar de revelação. Deus também fala no silêncio para nós. Deus muitas vezes fala em silêncio, ou às vezes a inquietação da sua alma bloqueia o discernimento espiritual. A busca pelo silêncio interior, seja através da meditação, oração ou contemplação. Vocês se lembram de Ana, Penina e Eucana? A história de Ana é uma história tão maravilhosa, que Ana não gerava filhos, e quando ele sobe de ano em ano para o templo para adorar o Senhor, e Ana começa a orar constantemente, fervorosamente ao Senhor, e o Eli ali, vê ela mexendo os lábios, mas ela ora tão profundo para Deus que ela começa a mexer os lábios, e Eli acha que ela está embriagada, mas não. Isso é, meu irmão, a busca, a vontade de buscar o Senhor, a sede de buscar o Senhor. E Deus falou com ela no silêncio, e ela foi abençoada. Ela foi abençoada por Deus. Ana foi abençoada. E lá também em Salmos 42:5 diz assim: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que está batida a minha alma? Por que a sua alma está batida? Porque preocupado, sendo que Deus, tudo está no controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Tudo está no controle da mão dele. Tudo tem um propósito nessa vida, e nós não sabemos. Nós devemos o quê? Orar e buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Como eu repito, falo mais uma vez, o Salmo 46. Viviam turbulências e assim adorando ao Senhor constantemente. Nós também temos exemplo em 1 Reis 19, que Eli esperava Deus no terremoto, no fogo, mas ele veio e um sussurro, mas ele veio calmo, sereno e suave para Elias. Veio num ar suave e falou com Elias. Não veio no fogo, não veio no terremoto. Deus fala no silêncio. E Deus fala com você também. Basta você sair do barulho e focar no Senhor. Salmo 62 diz: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais eu serei abalado. Em silêncio diante de Deus minha alma espera. Em silêncio. Eu estava lendo o livro de Gênesis, e antes de Adão pecar,
Deus falava com Adão. Deus falava com Adão através do Espírito. Aí quando Adão peca, o que acontece? Ele se esconde e tampa. E aí ele fala assim: onde está? Deus fala com Adão: onde estás, Adão? Eu me escondi, porque eu ouvi a tua voz e estava nu. Ou seja, Deus falava através do Espírito, em silêncio com Adão. E ele teve medo porque ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E Deus fala no silêncio, Deus fala através do Espírito. Nós temos que buscar o Senhor constantemente. E eu te pergunto: você está abatido? Está inquieto? Tem passado por problemas familiares, doenças? Ou seu marido, não vem para a igreja, ou a sua mulher não vem para a igreja? Ora ao Senhor, busca ao Senhor, aquiete seu coração, Deus vai te responder, mas é no tempo dele, não no nosso tempo. Então não desista de orar ao Senhor. E o segundo ponto fala: Deus não perde o controle quando tudo parece fora do controle. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Nós podemos buscar refúgio no Senhor, segurança. E a Bíblia fala que fortaleza tem um significado de refúgio, proteção, força, tanto física quanto espiritual. Esse é o nosso refúgio, é o Deus. Ele protege nós, tanto física quanto espiritual. Esse é o nosso Deus. E mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo Deus. A nossa paz não depende da situação, mas da presença. Meus irmãos, lá em Marcos 4,38 diz assim: quando Jesus acalma a tempestade, aqueles discípulos no barco, e aí vem aquele vento forte, aquelas ondas fortes, trovão, e Jesus está onde? Dormindo. E aquela turbulência, e os discípulos falam: Senhor, nós vamos morrer, Senhor, nós vamos perecer, ai de nós, o que o Senhor vai fazer? Levanta! E a água já entrando no barco para afundar, e aquele desespero. E quem estava no barco? Quem era o capitão do barco? Era Jesus. Jesus que estava ali, dormindo. Por que o desespero? Por que o desespero? E assim nas nossas vidas. Jesus estava dormindo na polpa do barco. Jesus dormia durante a tempestade, pois ele sabia muito bem quem estava no controle de tudo. E você, meu irmão, como é que está? Como é que está o seu barco? Você está em tempestade? Sua vida, sua família? Você tem deixado Jesus de lado? Jesus está no barco. E aqueles barcos que estavam vindo junto, depois Jesus levantou e diz: aquietai, mar, aquietai, vento, se aquiete. E vi aquela bonança. E os barcos que estavam em volta também tiveram bonança, porque a tempestade foi para todos, não foi só para onde o barco estava de Jesus. E você, como está a sua vida? Seu coração, sua alma está batida? Você tem esperado no Senhor? Deus não perde o controle quando tudo parece fora do controle. E eles achavam que estava tudo fora do controle, mas Jesus, ele estava no barco, dormindo, mas ele era o capitão do barco. Às vezes, o sono é o cuidado divino. Eu volto lá em Limeira Reis, mais uma vez. Após o confronto com os profetas de Baal e a morte deles, Elias temeu a ira da rainha Jezabel e fugiu para o deserto. E Elias chegou a pedir a morte. E o que aconteceu? Elias entrou no sono e dormiu. Vamos conjecturar aqui, Elias, vai dormir, vai descansar, quieta seu coração. E Elias dormiu. E o anjo desceu e deixou o pãozinho fresquinho, água fresca para ele. E ele levantou, comeu
E voltou a dormir de novo. Elias dormiu de novo. E o anjo desceu mais uma vez para Elias. Ele comeu, se alimentou, mas aí ele teve que continuar a jornada dele. Às vezes, meu irmão, nós estamos precisando dormir e descansar. Jesus dormiu no barco. Elias dormiu. Às vezes você está preocupado demais com as coisas. Não se preocupe, Deus está no controle. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu estou no controle. Deus está no controle das nossas vidas. E o interessante é que essa passagem demonstra que mesmo em momentos de grande cansaço e desespero, Deus cuida dos seus servos. Ele oferece renovo. Elias não morreu quando pediu. Deus não matou Elias. Elias nos ensina que a morte não é a solução para o sofrimento, mas que Deus pode nos dar força e esperança para nossas vidas. E é assim que Deus age em nossas vidas, meus irmãos. Terceiro ponto. Quem se aquieta vê o agir de Deus. Quem se aquieta? Se você não estiver quieto, você não verá o agir de Deus. Nós vivemos num mundo de tantas coisas, né? Eu às vezes até comento em casa, nossa, hoje o dia passou tão rápido, a semana passou tão rápido. Às vezes a gente levanta na correria, é criança, é escola, é trabalho, mas a gente não está quieto. E chega em casa e a mesma coisa, nós chega à noite, já passou o dia, já foi rápido. E a gente, né, não vê o agir de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós passamos, Deus nos guardou nas nossas vidas, às vezes acidente, né, de um automóvel, por causa do quê? Do agitamento, da inquietação. Deus nos livra todo dia. Deus renova todo dia. Meu irmão, aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Ele sempre fará. Enquanto você não se aquietar, você não verá o agir de Deus. Então você deve aquietar o seu coração. Problemas sempre vamos ter em nossas vidas, na igreja e em outros lugares também. Nós vamos ter problemas. Jesus não falou que nós iríamos viver aqui em mar de rosas. Vamos ter problemas. Se você não está tendo problema, tem alguma coisa errada. Porque quem é do Senhor vai ter problema. E tem problema. É perturbação, ou algum irmão te perturbando, ou serviço, o chefe pegando o seu pé, o vizinho, e assim por diante. Vamos ter problemas. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem lembra da passagem, né, do Mar Vermelho? Aquele povo que murmurava, que reclamava. Aquele povo chegou até a reclamar com Moisés. Moisés, você vai tirar nós daqui para morrer no deserto. Por quê? Deixa nós servirmos lá. Não deixa nós morrer aqui no deserto. Aquele povo que murmurava, que reclamava. Nada estava bom. Vinha o alimento do céu, não estava bom. Os maná não estava bom. Nada estava bom. E hoje não é diferente, não. Muitas das vezes, as pessoas reclamam. Tem a família boa, tem carro, tem um trabalho bom, mas reclama, murmura. Ah, porque hoje esquentou demais. Ah, porque hoje choveu demais. Ah, porque esse ano deu muito café, mas ano que vem vai dar pouco café. Eu vou fazer o que na minha vida? É reclamar, é murmurar. A Bíblia diz: em tudo dá graças. Em tudo dá graça. Agradeça pelo que você tem. E agradeça pelo que você não tem também. Você está respirando, você está andando. Você tem uma família, você tem filhos.
Quando você tem um emprego, fome, me desculpe, mas não passa nada. Porque nós temos as igrejas, temos a prefeitura, então não adianta reclamar, em tudo dá graça. E esse povo que reclamava, o povo de hoje também reclama. Nada está bom. E aquele povo diz assim, né, igual eu falei, Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, e eles querendo servir os egípcios, e não morrer no deserto? Mas Moisés responde ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha que Moisés responde. E Deus livra aquele povo. E o mar vermelho abre. E aquele povo passa. Um povo que, se a gente for parar para pensar, não merecia. E nós também não. Quantas vezes nós murmuramos também? Não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E como eu disse, o Senhor nos livra todos os dias. Nós temos que dar graça ao Senhor. Quando, meu irmão, você parar de lutar com as suas próprias forças, aí é que Deus começa a guerrear por você. Deixa que Deus guerreie por você, porque nós não somos nada. Tanto Elias quanto os outros profetas eram como nós, de carne e osso, mas quem estava no comando era o Senhor. Por que Deus usava eles? Porque eles eram obedientes e tementes. Eles faziam a vontade de Deus. E tem mais um personagem que eu queria trazer para os irmãos: Sansão. Por que Sansão? Sansão era um homem como nós. Não é porque quando ele nasceu ele era cabeludo a força no cabelo. Era Deus que trazia a força para ele. Não eram os cabelos. Era Deus. Deus que estava com ele. Mas Sansão, quando ele invocava o Senhor, Deus dava força. E ele matou 1000 homens com a queixada. Mas era Deus que estava. Não era Sansão. Era o poder de Deus. Sansão perdeu o Espírito de Deus sobre sua vida. Seus cabelos não eram sua força, era apenas um sinal. Sua força estava em Deus, de quem ele esqueceu todo o tempo. Assim somos nós hoje. Recebemos unção, dons e não sabemos o que fazer com eles. Brincamos, às vezes, muito de semideuses, achando que Ele estará conosco todo o tempo. Da desobediência, que aprendemos com este homem que a nossa força não está nos dons nem nas maravilhas que nossas mãos aparentemente fazem, porque nossa vida e força estão em Deus. Nossa força está no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos esperar constantemente e fielmente no Senhor. E eu concluo, meus irmãos, aqui. A alma inquieta não escuta a fé. A fé que aquieta é a fé que vê. Deus quer ser conhecido, exaltado e confiado, mesmo nos dias mais difíceis. Aí eu pergunto para você: pare, respire e confie. Aquietai-vos de saber que Ele é Deus. O que você não controla, Ele já controla e domina tudo. E eu te falo mais uma vez, hoje é dia de você entregar ao Senhor. Não fazer as coisas com suas próprias forças, e sim buscar o Senhor. E que Deus nos abençoe. E que possamos aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma. E buscar confiantemente no Senhor. E que Deus nos abençoe. Curve suas cabeças e vamos orar o Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, aquieta, Senhor, cada coração que está
perturbado, Pai, nesta noite. Aquela pessoa, Senhor Deus, que entrou aqui neste templo, ou que conhece, ó Pai, alguém que está perturbado, Senhor, inquieto na vida, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar, fazer limpeza, fazer morada no coração e esperar, ó Pai, confiantemente no Senhor. Esses homens, ó Pai, mesmo em guerra, lutando, passando por tribulação, eles louvaram o Senhor. Eles não ficaram perturbados, eles acreditaram que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Fale o nosso coração. Busque no Senhor Deus. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Grato em nome de Jesus. Amém.